Boa noite para todo mundo. Tá todo mundo bem por aí? Hoje é domingo, 2 de junho. Finalmente hoje nós tivemos um dia de sol. Tá 18 graus agora, quer dizer, 4 graus acima do de ontem. Então hoje está bem. Estamos bem hoje, tivemos um dia gostoso. Fui à igreja levar a minha cunhada que está aqui, né, a Marinalva, com o esposo dela. Fomos a uma igreja da rainha, né? A igreja da a igreja daqui da Inglaterra. Foi bem interessante, é um serviço cantado. E ele nunca tinha visto um tipo de serviço assim, né? De culto assim. Aqui a gente fala serviço, gente. É service. Não fala culto aqui não, né? Então, foi bom ele ter visto a diferença, né, de um culto cantado. Mas estamos aqui estudando o livro do profeta Daniel. Estamos hoje no 7º capítulo. É um livro curto, não é um livro longo. Eu estou aqui ainda fanhosa, como vocês estão vendo, a voz está meio ainda saindo pelo nariz, porque ainda estou congestionada. Mas estou bem melhor hoje. Estou bem melhor hoje. Talvez se eu tiver que parar para usar isso aqui, ó, o Vicks, né, no nariz, para ver se ajuda. Então vamos lá, vamos ao nosso capítulo de hoje, o sonho com animais simbólicos. Daniel agora vai entrar na fase em que ele começa a escrever sobre os sonhos e sobre as visões que ele teve. Esse sonho e essa visão ele ainda teve quando Belsazar ainda estava no poder. Então, talvez depois de bastante velho, ele resolveu escrever tudo, né? Quando ele teve mais tempo, menos trabalho, menos ocupações no reino. Ele teve um tempo de escrever, então ele passou a escrever as visões e os sonhos de revelação que ele teve durante o período da vida dele. E esse aqui ele teve no primeiro ano de Belsazar. Quer dizer, o primeiro ano em que o pai de Belsazar deixou os cuidados de Babilônia com ele foi tentar, né? Tentar continuar o que o Nabucodonosor fez, mas que ele não conseguiu, né, gente? Porque ele nem conseguiu ir contra o Ciro. O Ciro pegou ele de vez. Ele tentou dominar Ciro, mas Ciro não, né, não deu certo. Então, o Daniel ele teve essa visão no primeiro ano de Belsazar. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Interessante como eles falam assim, né? O que significa que ele teve, ele estava dormindo quando ele teve essa visão. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite, eu estava olhando e vi os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande que ele se refere aqui é o mar Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão. Então ele viu 4 animais que estavam subindo de dentro da água, saindo de dentro da água. Ele viu os ventos vindo, agitando a água do mar Mediterrâneo, e aí das águas desse mar surgiram esses 4 animais. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia, quer dizer, ele era um leão com asas, um leão alado. Quando ele se refere a asas de águia, ele quer dizer que as asas eram muito grandes. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas
e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então ele viu um leão, né, que tinha asas. Aí arrancaram as asas desse leão e ele saiu e ele foi levado para um local seguro, um local que não era nas águas, tá? E aí tiraram colocaram um coração de homem dentro dele, colocou ele em pé como se ele fosse um homem, colocou um coração de homem dentro do coração dele, tá? Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso. Os ursos daquela época não eram os ursos que tem nos Estados Unidos, né, gente? Naquela época os Estados Unidos não era descoberto. Então, os ursos que ele fala aqui não são aqueles ursos grandes, polares. Eram ursos pequenos, tá? Eram ursos menores. Tamanho de cachorro, mais ou menos. Um pouco maior do que cachorro, mas não são grandes como os ursos dos Estados Unidos, que ainda não havia descoberto os Estados Unidos. E viu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, ele estava deitado na água, ele se levantou de um lado só. Tendo na boca 3 costelas. Ele viu 3 costelas na boca do leão. Entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Então a voz disse para ele: levanta, urso, e faz a festa. Destrói o máximo que você pode destruir. Depois disto, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas costas. Então, ele tinha 4 asas. Não eram grandes como as da águia, né? No leão, mas ele tinha 4 asas como de pássaros. Então, eram asas pequenas, tá? Tudo isso tem significado, viu, gente? Este animal tinha 4 cabeças. Por isso que ele tinha 4 asas. E foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. Você está vendo? Ele viu primeiro um leão, depois ele viu um urso, depois ele viu um leopardo, depois ele viu um outro animal que ele não comparou esse animal com nenhum outro animal. Depois disso, continuei olhando nas minhas visões da noite e vi o 4º animal, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Então, para dar lugar para um chifre pequeno, arrancaram 3. Nesse chifre pequeno, havia olhos como os olhos de homem. Ele não fala quantos olhos, mas se ele fala olhos é porque tinham mais de 2, né, gente? E uma boca que falava com vanglória. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Então, esse trono tinha rodas nele. O trono era de chama de fogo, por certo, tinha cor de fogo, né? Era de chumbo, vermelha, e as rodas também.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele, do trono. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre, estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. É muito interessante, gente, essa parte aqui da visão de Daniel, porque ele viu como o dia do julgamento, tá? É como se for, como não, era o dia de julgamento. E esse chifre, esse animal, esse último animal foi morto. Porque o chifre estava falando muita blasfêmia, então já decapitaram o chifre, já decapitaram o animal com chifre e tudo. O versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Gente, olha o que ele viu. Ele viu, depois que aquele animal foi morto, o quarto animal foi morto, e os outros 3 foram tirados do domínio deles, mas eles não foram destruídos. Foi dado a esses outros 3 um tempo, por certo, de arrependimento. Porque que ele fala, ó, foi-lhe dado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, quer dizer, tirar o poder desses animais, a dominação deles. Mas foi-lhes dado prolongação de vida para esses domínios, dos quais esses animais representam, foi dado a eles um tempo. Olha, foi dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então, tem um espaço no tempo em que esses 3 animais, eles representam um povo que terá um tempo para arrependimento. E aí vem um como parecer de um filho de homem. Olha aqui. Vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Quer dizer, as hostes que estavam diante do trono daquele ancião de dias levou esse ser que tinha aparência de homem na presença do ancião. Foi-lhe dado o domínio, foi dado a esse filho do homem o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram, ou o adoram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. A esse que parece, que tem o parecer de filho do homem, foi dado a esse ser o domínio, o poder, domínio eterno. E é o único que não vai ser destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto,
tinha alguns perto, no sonho dele, na visão dele, tinha algumas pessoas perto dele. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Gente, olha, estava ainda no reino de Belsazar. Nabucodonosor havia morrido, haviam subido mais 2 filhos de Nabucodonosor, e aí entrou esse outro rei, que era o pai desse menino de Belsazar. Então ele não estava mais se referindo a esses reis passados, ele está dizendo num futuro. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Quer dizer, está dizendo, esses quatro são que se levantarão ainda, mas o reino dos santos do Altíssimo é que vai dominar no final. É o que ele viu aqui, depois que o ancião de dias apareceu. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Disse-me ele, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Proferirá palavra contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Vamos ler o versículo 24 novamente, porque ele é muito importante, tá? Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Proferirá palavra contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha a profecia. Vamos ler de novo? O reino e o domínio e as majestades dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Gente, ai, ai.
Desde muito novinha, eu ouvi vários pregadores, vários pastor Ernesto Onini no Brasil, né? Falava demais sobre isso aqui. E eu ouvi muito sobre isso, muito, muito, muito. Cada teólogo no Brasil, né, tem uma ideia sobre esse capítulo 7 de Daniel. Uma coisa é certa, já tivemos vários domínios na Terra. Eu tenho, para mim, ele não estava aqui quando ele falou do quarto animal, quando ele deu a explicação dos reinos e falou dos 3 primeiros reinos. Eu tenho para mim que não, Ciro não estava envolvido nessa profecia, nessa visão. Não era Ciro o primeiro. O primeiro animal não foi Ciro. Para mim, o primeiro animal foi o Darius. Porque o Darius, ele realmente se levantou e foi muito forte, né? Ele expandiu terrivelmente o reino dele. E depois veio a Grécia, mas a Grécia também ela dominou só uns 100 anos, não foi muito tempo. Depois veio Roma, que dominou 1000 anos. Então, para mim, Roma era o terceiro animal. Agora, o quarto animal, como ele tem 10 chifres, foram seguindo reinos, reinos, reinos. Esses 1000 anos que nós estamos vivendo depois. Não tem 1000 anos que Roma deixou de dominar, não. Tem menos, tem menos. Tem menos. Roma só perdeu o domínio total mesmo depois de 1500, tá? Então, pode ser que esse quarto animal tenha sido Roma, porque depois veio os chifres, que são esses pequenininhos reinos, né? Que estão aqui agora, que são esses chifres. Agora, o chifrinho pequenininho, aquele que faz blasfêmia, eu tenho para mim que ele ainda não aconteceu. O chifrinho pequeno. Porque o dia que esse chifrinho pequeno vier, ele que vai ser o problema. Ele que vai ser o problema. Porque, olha aqui como ele fala. Proferirá a palavra contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará de mudar os tempos e as leis. Você poderia dizer que esse aqui também poderia ser Hitler. Que Hitler fez isso, né? Ele destruiu os filhos do Altíssimo, os santos. E ele tentou mudar as leis também. O comunismo está tentando até hoje mudar as leis. Então, esse chifre pequeno, ele ainda não foi destruído. Ele ainda continua aí. Porque o comunismo está aí. Tentando se prevalecer e tentando pegar mais nações ainda, inclusive o Brasil. Então, para mim, esse chifrinho não é uma pessoa, é um regime. Que pode ser o comunismo que está tentando mudar as leis. Não é isso que eles estão tentando fazer no Brasil agora? Olha aqui, vamos ler de novo? Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Não é o que está acontecendo? No mundo todo? Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de tempo. Quer dizer, o que nós estamos tentando lutar contra, eles vão prevalecer por um tempo e tempos e metade de um tempo. Se a gente for olhar tempo como o profeta Daniel olhou com relação a Nabucodonosor, o tempo para ele era 1 ano. Porque ele falou que em 7 tempos, né, Nabucodonosor voltaria ao reino. E a loucura dele ia passar depois de 7 tempos. Então, se Daniel se refere a tempo, a ano, então esse chifre, ele vai tentar mudar as leis da terra
e os costumes da terra por 3 anos e meio. Mas aí vai vir o Eterno, o Ancião de Dias, e que vai dar o reino ao um como filho do homem. É bem interessante, mas nos diz uma coisa: essa guerra está longe de acabar. Está longe de acabar. Vamos continuar na labuta, vamos continuar caminhando, vamos continuar orando, jejuando, pedindo misericórdia do Altíssimo, principalmente para os nossos filhos, nossos netos, a geração que está vindo aí, porque ela que vai sofrer mais tudo isso aqui. Principalmente essa mudança de tempos e de leis, mudança de costumes. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos e dos nossos netos. Esse foi o capítulo 7 do profeta Daniel, a visão que ele teve, a primeira visão, assim, que ele relata assim tão claramente, né? Nós vamos ter outras, também difíceis como essa. Mas o Senhor nos ajude a interpretar e a entender, e a nos preparar, tá? Porque o fim ainda vai demorar um pouquinho. Vamos continuar orando, gente, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.